Uma nova lei foi aprovada que derruba o chamado rol taxativo para a cobertura de planos de saúde. Quem explica tudo para a gente sobre essa questão é Luessa de Cima Santos, advogada. Lembrando que essa lei foi sancionada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Bem-vinda ao programa. Obrigada, Vera. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Espero poder trazer, explicar para os consumidores e pacientes o que mudou com essa nova legislação. Pois é, nós estamos, na verdade, discutindo com os planos de saúde, já não é de hoje, né? Em relação ao atendimento, em relação à cobertura, o que pode, o que não pode, e muitas pessoas se estressando por demais, principalmente quando os problemas e as doenças começam a ficar muito complexas. O que nós tínhamos e o que nós temos a partir de agora? O que facilitou, o que pode trazer ainda mais pano para a manga, as vantagens. Vamos lá. Na verdade, anteriormente, essa discussão toda iniciou, por uma decisão em junho agora do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que determinou que o rol da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ele seria um rol taxativo, ou seja, o plano só estava obrigado a custear o que estava nesse rol. E anteriormente, o que funcionava é que esse rol, ele era exemplificativo, ou seja, ele só servia de parâmetros. E o que acontecia? Quando o plano negava algum tipo de tratamento, o paciente era obrigado a recorrer ao judiciário para conseguir uma liminar para que o seu tratamento fosse custeado. Então, com essa nova legislação, fica determinado que esse rol ele é exemplificativo e não mais taxativo. Resumindo, é obrigação dos planos de saúde cumprir aquela determinação médica, no caso, em relação a um exame, em relação a uma cirurgia, aos procedimentos no quesito tratamento. Exatamente, só que a legislação ela trouxe 3 requisitos para que esse tratamento ele seja de fato custeado, como, por exemplo, a comprovação científica desse tratamento. Precisa que ele realmente tenha essa validade ou que ele seja aprovado pelo CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, o nosso sistema de saúde, ou que ele tenha a comprovação de algum órgão internacional com validade nacional. Ufa, deu uma super abertura, porque a gente sabe que a maioria das questões não são comprovadas cientificamente, ainda hoje. Exatamente. Tem muito estudo, e a ciência tem que trabalhar muito para comprovar muita coisa, né? Então fica por conta dessa comissão brasileira ou uma comissão internacional, que já seja verificado ou prescrito, indicado em algum outro país. Exatamente, se não houver essa comprovação científica, Uhum. E além disso, uma grande discussão que se havia quando os advogados entravam com ações judiciais era que se realmente para os planos de saúde privado aplicava-se o Código de Defesa do Consumidor. E a legislação também trouxe, agora até que enfim, determinando que sim, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos de planos de saúde privados. Bom, gente, vai facilitar de uma hora para outra? Não vai. Não. Porque a discussão já existia como, vamos lá, o rol, não estava no rol. Tem sempre uma desculpa. Hoje no Brasil, no mundo, Tem para tudo, tem uma desculpa, tem um será, tem um porquê. Isso. A verdade está meio camuflada, A tentativa é essa, camuflar cada vez mais a verdade. Mas vamos lá. Existe pelo menos uma lei sancionada, uma luta grande de deputados e com a consciência do presidente. E essa legislação ela foi aprovada em tempo recorde, O STJ deu a decisão em junho, Em agosto esse projeto já foi apresentado e em setembro o nosso presidente já aprovou. E na verdade isso vem ajudar também a reduzir as demandas, Os planos de saúde têm falado que vai aumentar as demandas judiciais, mas recentemente saiu um estudo da USP de São Paulo, em que quase mais de 50% das ações tramitando no Judiciário Paulista, de 2011 a 2021, aumentou em 400% as ações em face de planos de saúde. E mais de 50% são em decorrência das negativas. E o que se verificou? Que em torno de 92% a 93% das ações judiciais são julgadas favoráveis aos pacientes. Então, isso já era uma realidade enfrentada pelos planos de saúde. Então, agora, realmente, a legislação veio para proteger os pacientes, que realmente precisam desses outros tratamentos, porque quando o STJ deu a decisão, o que aconteceu? Os pacientes que já estavam em tratamento, o que iria acontecer? Iam simplesmente parar os tratamentos? Mas, assim, tem casos de negativa de um exame, às vezes, de sangue, doutora? Exatamente, que a gente estava comentando. Comentando há pouco. Às vezes, até você consegue um exame até mais complicado e, às vezes, um exame de sangue tem a negativa. Se foi prescrito por um médico que é credenciado do plano de saúde e que receita, como assim? Não, outro caso que também tem que ser visto, Nutricionistas, psicólogos, também agora, às vezes, são credenciados pelo plano de saúde, mas também não pode prescrever nada. Aí você tem que procurar um outro médico, quer dizer,
tem questões e questões a serem observadas mesmo, Exatamente. Né? Organizadas. Para facilitar. E, na verdade, esse rol ele sempre existiu, né? A ANS até se posicionou mencionando que não vai mudar, porque hoje a gente tem em torno de 3.400 procedimentos, então, claro, com o avanço da ciência, esses procedimentos vão sendo incorporados no rol da ANS. Mas, claro, que sabemos que ainda tem tratamentos que não estão, que fazem que o paciente tenha que recorrer às vezes, a Clora, espero que termine essa situação, mas que tenham que recorrer ao judiciário quando não estava previsto no rol. Recorra. Se antes nós já estávamos ganhando muito essa condição, agora não tem. A vitória é certa, só fica a parte incomodativa e estressante para o doente, para a família, né? Mas a vitória é certa. É isso? É isso, eu não posso dizer que a vitória é certa, mas a probabilidade, a lei diz que sim, a probabilidade é bem grande. Tá certo, gente. Então vamos lá. Quantas pessoas passam por isso hoje, né? De negativos de tratamento. Às vezes tratamentos em relação a questões emocionais é muito problemático, tem muito problema também em relação a isso. Então eu creio que vai ajudar bastante. E o importa é isso, né? A gente saber que a lei foi sancionada é direito. A gente tem que começar, nós temos deveres, mas os direitos também têm que ser observados e praticados. Obrigada, Luessa. Lindo nome, Luessa de Cima Santos, advogada. Obrigada pela sua participação hoje. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada Vera. por essas informações e que tenhamos aí, né, um momento melhor, um ano ainda melhor, que começa agora praticamente, né? Onde a gente tenha todas essas vantagens, cuidados e tratamentos e atendimentos importantes que a gente precisa. Até uma próxima.